Graça e paz nesse Conectados com a Palavra. Esse é um programa da Igreja Batista Pérola dos Mares. Você é nosso querido convidado para estar sempre presente, divulgando, compartilhando esse trabalho. Verdade oculta. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18, nós lemos assim: desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esta oração do salmista nesse Salmo 119, versículo 18. Jerônimo de Estridão é um dos pais da igreja que viveu de 347 a 420. Ele foi perseguido por pelagianos, que era uma seita que se formou lá, se refugiou em uma fazenda onde veio a falecer. Estridão era uma cidade que ficava na província romana de Dalmácia, próximo à moderna cidade Ljubljanka. Estridão é a cidade natal desse pai da igreja, Jerônimo, que temos hoje aqui como nosso companheiro para dizer algumas coisas a respeito do texto. O texto diz: desvenda os meus olhos para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. No livro do Apocalipse nos é mostrado o livro selado com 7 selos. Então Jerônimo pergunta: se você desse um livro assim, a alguém lhe dissesse, leia isto, certamente tal pessoa responderia, não posso porque está selado. Atualmente muitas pessoas se consideram cultas, mas para elas as escrituras não são possíveis de serem lidas porque são como um livro selado. Não são capazes de abrir as escrituras sem a ajuda daquele que tem a chave de Davi, que abre, que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, como diz no livro do Apocalipse. Em Atos dos Apóstolos, lemos a respeito de um diácono evangelista chamado Filipe. Filipe encontra o tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes, que estava se preparando para ingressar na religião judaica. Ele estava viajando de volta de Jerusalém para a Etiópia. E na sua carruagem, viajando de regresso à sua terra, Filipe o encontra quando ele está lendo o profeta Isaías. Então Filipe lhe pergunta, compreendes o que lês? Ele respondeu, como é que eu posso compreender se alguém não me explicar? Então Filipe se aproximou, subiu da carruagem e lhe explicou aquilo que aos olhos do etíope estava em oculto. Naquele texto de Isaías, que estava ali à sua frente, o tesoureiro de Candace tinha em oculto o próprio Senhor Jesus Cristo. Filipe explicou o que estava em oculto e deixou de selo oculto, selo para aquele eunuco naquele momento. Então Filipe foi fundamental em sair ou deixar de ser oculto para aquele homem o que ele não estava entendendo. Filipe explica e, lógico, então deixa de ser oculto. Filipe disse que aquele texto fala de Jesus Cristo. Filipe é um excelente professor, um diácono professor. Agora o tesoureiro tornou-se um crente em Jesus, foi batizado, e está então em condições de passar a mesma informação que Filipe lhe passou. Ele volta para a Etiópia e provavelmente se tornou lá o primeiro missionário naquela terra, para que alguém possa ensinar de verdade. Essa verdade não pode estar oculta. É inútil querer ensinar o que você não sabe. E ainda pior, se você não reconhecer o fato que não sabe, então é preciso buscar, esclarecer e tirar do oculto aquilo que está em oculto, para colocá-lo à vista
e no entendimento. E assim podemos ensinar e podemos trabalhar para o progresso do reino de Deus, em prol do reino de Deus. Que Deus nos capacite mais e mais. Que a verdade não pode estar oculta. Que seja revelada. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajude-nos a entender. Ajude-nos a colocar em prática o que a Tua palavra nos diz. Que possamos cada vez mais buscar, ver diante dos nossos olhos com clareza aquilo que a Tua palavra nos ensina. E passando adiante,